Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje na campanha de cura e milagre, dando pão da saúde. Muitos vieram à tarde e seguindo aí a preparação da Santa Ceia, que vai ser domingo à noite, que é intitulada A Herança dos Salvos, usufruindo a herança dos salvos. E segue essa semana esta mensagem também de como que o herdeiro que já está apto para a herança vai usufruindo da herança dos salvos. Então nós vamos agora ler mais uma sequência do que começou a ser pregado ontem. Agora a sequência vai sendo dada hoje, amanhã e até na grande Santa Ceia. Então o texto que vai ser lido agora, se você tem a Bíblia, nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 9, ou o verso 9, para você ter já a noção da posição que vai se tendo dentro da herança dos salvos. Então vamos ler 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, que é onde será feito então esta leitura. Então vamos ler esta passagem em nome do Senhor Jesus. Então a leitura a partir do verso 9. Então diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação separada, ou o povo santo, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes ou as bondades, ou as regalias, em outras traduções, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou para a sua presença, ou para o ambiente que não contamina com nada. A sua maravilhosa luz é traduzida que trevas nenhuma entra onde você estiver, ou aqui na terra ou na eternidade. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nós estamos nessa ministração já há alguns dias sobre o cristão tem que ter a visão que ele é herdeiro, herança, é a visão do cristão. Então recapitulando, o que é uma herança? Quando pessoas ricas ou alguém que tem propriedades falecem, o pai, a mãe ou os dois, e tem filhos e deixa a herança para os filhos. Isso é a herança dos salvos também. Então Jesus morreu, ressuscitou, e quem crê nele, ele dá poder de ser chamado filho de Deus, torna herdeiro. Então nós temos que ter a noção que não temos que ficar preocupados com as bênçãos. Tudo já nos é dado em Cristo, isto é herança. Então a pessoa que está sem a visão de herdeiro, ele acha que tem que chorar, reclamar, brigar com Deus ou pedir para ver se vem algo. Isto é a visão de uma pessoa que não tem a visão de herdeiro. Mas o cristão que anda na palavra, no Espírito, ele vai entender que ser cristão é ser co-herdeiro em Cristo. Então é o que está sendo pregado na visão da Igreja Gloriosa. Ocorre que uma herança, ela pode ter várias fases. Por exemplo, os pais falecem e deixam herança. Vamos supor que tem filhos menores. O que ocorre, como está lá em Gálatas 4, que ocorre também em Efésios, que declara que quando é menino, menor, tem que nomear tutor. No mundo natural a mesma coisa. Um juiz, ao ver que os pais morreram, ele tem que nomear um tutor até que a pessoa ou jovens tornem maiores para usufruir da totalidade da herança. Se o menor quiser carteira de habilitação, outras coisas, abrir empresa, não pode, porque ele está debaixo da menoridade. Mas o tutor vai ajudando. Então assim é muitos cristãos. A pessoa converte, aceita o evangelho, ele fica debaixo de um tutor, vai orar para ele, ensinar, para levá-lo ao conhecimento da herança do salvo. Ocorre que pode ter tutor ruim, que vai explorar, vai levar caminho tortuoso, vai explorar o herdeiro. Então assim ocorre nas igrejas, exploração, tem que dar sacrifício, então tem que fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa fica ali correndo atrás das bênçãos,
para ver se melhora, mas não é ensinado que a pessoa já é herdeira. Ele tem que crescer, tornar adulto na fé, e se o tutor for bom, ele vai orando também para a bênção vir. Mas isso é um tempo limitado. No mundo natural, se a pessoa tem 18 anos, ele passa a maioridade. Mas se ele não crescer espiritualmente, ele vai perder a herança, porque o Espírito de Deus, ele vai vendo que a pessoa vai tendo muita atitude infantil. Então o Espírito de Deus vai chegar em certo momento que a pessoa tem que tomar uma decisão, se ele quer a herança dos salvos ou não. No mundo natural, quando o juiz chama os menores que tornaram maior para ler o testamento, o juiz pode falar: ó, vocês são os herdeiros, mas os seus pais escreveram aqui no testamento que para vocês terem herança completa, vocês têm que formar, apresentar diplomas para administrar as empresas. Do contrário, vocês não vão ter herança, até arrumar os diplomas. Aí um filho pode falar: isso eu não quero não. Aí a herança passa para quem quer. Por isso que tem na Bíblia o caso de Esaú e Jacó. Esaú era o herdeiro de Abraão para perpetuar a visão dada a Abraão, trazer a glória de Deus na terra, mas ele queria só os bens do seu pai Isaac. Aí ele chega com fome, depois de algum tempo, e Jacó, que quer a herança, fala: me passa a sua primogenitura, me vende ela, que eu te dou o prato de lentilha. Então Esaú vendeu a herança de Abraão por um prato de lentilha. Depois ele quis de volta, nem com lágrima adiantou. Então tem cristão que renuncia a herança em Cristo, porque ele não quer cumprir os princípios da herança, porque é tornar-se semelhante de Cristo, ser mudar, transformado, orar no Espírito, agir na mente de Cristo, renunciar a muitas coisas para agradar a Deus. É a sequência da herança dos salvos. Aí tem pessoa que acaba renunciando, fala: não quero isso não, só quer que ora para mim, vou ver se eu acho que alguém ora para mim, para ver se melhora. Mas ser cristão é herança, tem que cumprir as regalias da herança, o sentido da herança. Então tem pessoa que acaba rejeitando a herança. Aí foi falado ontem também que tem pessoa que já está maior na palavra, já entende, já lê a palavra, já sabe do poder de Deus, da palavra de Deus, como foi lida em Gálatas 4. Volte lá para você ver, recapitulando o que foi pregado ontem, Gálatas capítulo 4, para você ver que é a verdade que está nas Escrituras. Veja lá, Gálatas no capítulo 4, vamos ler só novamente para você entender que é a sequência de ontem. Mas alguns estão debaixo de tutores, veja Gálatas 4:2, e também alguns podem ficar debaixo de curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então o que é um tutor? Tutor é uma pessoa nomeada pelo juiz para cuidar do menor herdeiro, até ele crescer. Isso que ocorre no mundo natural, até na Bíblia também. Então a pessoa converte, Deus nomeia os tutores para orar para a pessoa até ele crescer, entender a palavra, mas vem bênção. Mas ocorre que a pessoa torna maior. Se ele não desenvolver, Deus vai nomear curador para ele. No mundo natural, o que ocorre? Uma pessoa fica doente, violenta, uma pessoa fica abatida, perde a normalidade da cabeça, aí ele quer gastar tudo, ele não tem mais noção de assinar cheque. Aí um parente fala: ele está ficando meio doido, neurótico. Aí escorre lá no juiz para intervir, uma intervenção na pessoa. Aí a pessoa fica com intervenção jurídica. Aí o juiz nomeia um curador. O curador é uma pessoa mais próxima da quem está doente mental. Pode ser um filho, um pai, uma mãe, alguém que vai cuidar dele, mas é o maior que ficou doido, até ele melhorar. Assim ocorre no mundo espiritual. Por que a pessoa fica doida no mundo espiritual? Porque ele vai quebrando princípios da palavra de Deus. Pode até melhorar, mas se a pessoa tiver muita dúvida, a herança não vem. Ele pode estar em qualquer igreja que vai ficar do mesmo jeito, não vai prosperar. Então a Bíblia diz que ocorre isto. Mas se a pessoa torna normal, vai crescendo na estatura de Cristo, ele vai usufruir da herança dos salvos. Então isso foi pregado ontem. Mas por que a pessoa fica translocada e é cristão? Por que isso ocorre, a pessoa não ter mais a herança, mesmo que é crente há muito tempo?
Então muitas vezes é melhor ficar debaixo de tutor, ainda menino na fé, que tem bênção. Mas o cristão que já está há muito tempo, serve a Deus e crê, mas ele fica ouvindo muita coisa, ele acaba ficando com a mente perturbada. Aí a bênção paralisa. E Deus nomeia curador. Curador é uma pessoa que vai tentar falar com a pessoa que ele está no caminho tortuoso. Mas muitas vezes a pessoa está doida e não ouve ninguém. Mas aí o responsável cuida dele, para ele não dilapidar o patrimônio. Mas no mundo espiritual, praticamente a bênção fica parada. Isso ocorre com muitos crentes. Por que isso ocorre? É por causa da síndrome de Satanás. Foi falado ontem também. Se você ler lá em Isaías, em Ezequiel, sobre Satanás, o que diz lá? Ele era o anjo de luz, chamado Lúcifer. Diz lá na palavra Ezequiel: da multiplicação do teu comércio, encheu de iniquidade, e ele então vai contaminando o céu, e chega até contaminar a terça parte dos anjos. Aí depois o pecado se consuma mesmo, e ele é expulso do céu. O que é da multiplicação do seu comércio? O que é comércio? Comércio é uma troca. Então comércio praticamente surgiu no céu. Por quê? Porque lá no céu tem a estratificação, tem arcanjo, querubim, tem os anjos, serafins, e Lúcifer era um querubim protetor, ou seja, é um principado, um príncipe, mas vai querendo subir ao Monte Santo de Deus. Então o que ele fala? Ele começa a falar com os anjos: ó anjo, vem aqui entrar no meu principado, eu te permito. Ele começa um comércio. Aí os anjos falam: não, mas eu tenho que obedecer o Pai. O Pai me determinou que daqui até aqui eu posso fazer. Eu tenho que obedecer, porque o céu é, o Pai fala, Jesus cumpre a palavra, o Espírito Santo opera. Então o céu é regido por obediência, crer na palavra e sujeitar o Espírito de Deus. Então Satanás queria quebrar esse princípio celestial. Então ele induziu aos anjos, mas teve anjos, 70% dos anjos não caíram. A maioria falou: Deus falou para mim vir até aqui, aqui é o meu lugar, até aqui eu posso ir, não posso passar daqui. Eu tenho que obedecer e cumprir a palavra, que é o verbo, que é Cristo, e sujeitar o seu espírito. Mas Satanás foi induzindo: não, mas eu tenho autoridade, vem, passa para o meu principado, que eu vou te mostrar coisa que Deus não quer te mostrar, que Ele te limitou, mas eu tenho autoridade para te mostrar. Então no céu começou o comércio, a troca. Mas alguém pode perguntar: quanto tempo isso ocorreu no céu? Então veja bem que Satanás continuou louvando a Deus muito tempo, continuou fazendo a obra para Deus, continuou com as regalias do céu, mesmo contaminando os anjos. Então não se sabe quanto tempo, porque o nosso tempo é contado em horas, mas lá no céu o tempo é diferente. Mas não foi só um dia que ele pecou, ele foi um período de tempo que ele continuou fazendo a obra de Deus, tocando louvor para Deus, fazendo a obra para Deus, exaltando a Deus, mas ao mesmo tempo contaminando, rebeliando, quebrando o princípio da obediência, e os anjos, alguns aceitando. Então o comércio foi implantado no céu. Aí chega o tempo que ele é expulso do céu. Por quê? Porque ao ele afligir o Pai ainda não fez nada contra ele, mesmo ele rebeliando. Aí vai aumentando, a 10ª parte dos anjos é contaminado, passa para a 2ª parte do céu, e ainda ele não é expulso do céu, porque ainda Jesus intercede, o Pai ouve Jesus, o verbo, ainda há tempo de arrependimento e não houve. Mas aí ele aflige a 3ª parte, que representa o Espírito de Deus, e não há outro para interceder. O Espírito Santo é o último que intercede, e não há outro para ficar no lugar do Espírito Santo, aí não há mais perdão. Peca contra o Espírito de Deus, acabou. Por isso que pecou contra a 3ª parte dos anjos, porque foi passando a degradação. Por isso que você vê crente em muitas igrejas, rebela aqui, não obedece, e vai para outro lugar, vai servir a Deus, continua louvando, pregando, ouvindo a palavra, igual Satanás no céu. Mas chega em certo momento que, na hora que
aflige o Espírito de Deus, aí não tem mais jeito. Por isso que as pessoas vão ficando translocadas, vão quebrando a herança em Cristo, vão deixando de ter a herança dos salvos, porque não quer obedecer, quer fazer da sua cabeça, faz do jeito que quer, e Deus vai dando tempo. Mas se afligir o Espírito de Deus, aí não tem mais jeito, perde a herança por completo. Por isso que Paulo fala, terá tutor e também curadores. O curador é a pessoa que é maior, que está ficando translocado, que tem que nomear alguém para cuidar daquela pessoa que perca de uma vez. Só que a pessoa translocado, ele fica com a cabeça dura, é igual um louco. A criança ainda você fala com ela, fala, oh, não tem jeito não, você é menor, tem que esperar mesmo. Mas quando a pessoa está na síndrome de Lúcifer, aí é caminho para a destruição. Mas alguns podem ainda retornar, contanto que não fere o Espírito de Deus. Então você vê muitas vezes pessoas na igreja que de uma hora para outra somos, aparece, não, vou fazer dessa maneira. Ele fica ouvindo muita coisa, igual Satanás, da multidão do seu comércio encheu o seu coração. O que é o comércio? Não, essa igreja não está certa, não, mas Deus está injusto, esse pastor é injusto, eu vou te levar para um que é melhor lá. É o que Satanás fez com os anjos. O pai lá não quer, te limitou, mas eu não, eu vou te deixar entrar dentro do meu principado, você vai conhecer coisa que o pai não deixou. Mas Deus é Deus, ele limitou e pronto. Deus quer obediência, sujeição e submissão ao Espírito de Deus, é o que rege o céu. E quando o cristão obedece dessa maneira, como Jesus obedeceu o Pai à risca ao vir no céu, sujeito ao Espírito de Deus, ele tornou causa da nossa herança, nos deu tudo. Então quando o cristão ele passa por isso, e ele passa no crivo da obediência, quando o cristão passa no crivo da sujeição, ele fala, eu vou viver a palavra e pronto, vou cumprir o que Deus manda e não vou rebeliar nem desobedecer, e vou falar, Espírito Santo, tu é que dirige a minha vida, e vou agir como Cristo agiu, obediente, fervoroso, mesmo que tenha que sofrer e cumprir. Então o cristão é obediente, sujeito à palavra e sujeito ao Espírito de Deus. Ele vive o princípio do céu para a herança cumprir. Quando o cristão cumpre isso e o capeta tenta perturbar de toda maneira e você é aprovado, aí você começa a entrar dentro da herança dos salvos como adulto. Mas aí é que muitos cristãos perecem, porque na hora da prova da herança dos salvos, a herança dos adultos, para ter a plenitude da bênção, é que vai se provar isso, se a pessoa é fiel, obediente e sujeito ao Espírito de Deus, porque é a base para ter a herança completa dos salvos. E do contrário, não vai ter herança. E aí a pessoa fica debaixo de curador. No mundo natural é a tentativa de esclarecer a pessoa que ele está translocado no seu caminho. Mas muitos se perdem. Mas se a pessoa fala, não, eu vou voltar à obediência, vou voltar a sujeitar, vou voltar a declarar que é o Espírito de Deus que me guia. Veja bem que Satanás ficou em pecado muito tempo no céu, não se sabe quanto tempo, mas na hora que ele aflige o Pai, ainda o Filho intercede para cobrir o pecado. Mas aí ele aflige o Filho e não há como ter a intercessão do Espírito de Deus, porque ao afligir o Espírito de Deus não há outro para interceder, é a Trindade de Deus. Aí o pecado se consuma e é expulso do céu e virou demônios. É a mesma coisa na igreja. A pessoa tem herança dos salvos e vai crescendo, mas Satanás vai fazer a mesma coisa, é a síndrome de Lúcifer, para não ter herança. Então ele vai induzir, não, você tem que obedecer, não, qualquer igreja está boa e Deus vai te abençoar, essa igreja aqui está muito radical, mas lá na minha você pode fazer o que quiser. É a mesma coisa, é o princípio da síndrome de Satanás. E a pessoa vai servir a Deus, porque Satanás também serviu a Deus muito tempo no céu, mesmo em pecado, mas na hora que ele aflige o Espírito de Deus, aí acabou.
Então a pessoa tem que tomar cuidado, que acha que está tudo bem. Eu fui para outro ministério, está tudo bom lá, estou fazendo a obra, estou no púlpito, estou orando e Deus está abençoando. Engana-se, porque se essa pessoa rebeliou, se essa pessoa não é sujeita à palavra, ele corre risco de ferir já o Espírito de Deus, aí acabou. E está debaixo de curador. A herança não vem mesmo. Tem muito cristão que a herança parou, está debaixo de curador. Na hora que a cabeça volta ao normal, aí pode ter herança. E quando você passa no crivo da obediência, você passa no crivo de viver a palavra, não por sentimento, e você fala, é o Espírito de Deus que manda em mim, Ele que dá a palavra final, e eu vou agir como Cristo agiria, aí essa pessoa entra para a herança dos adultos. Isso que determina a herança dos adultos. Quando abre o inventário ou abre o testamento e as pessoas são maiores, então o juiz quer saber se a pessoa é maior, se a pessoa é idôneo, se a pessoa é legítimo filho, se a pessoa está com as certidões negativas em dia, porque o juiz vai pedir lá certidão civil, que tem que ser negativa, certidão criminal, que tem que ser negativa, e uma declaração que não houve briga familiar. Porque se algum dia um filho brigou com o pai, se algum dia ele xingou o pai, se algum dia ele deu murro no pai, e vai diante do juiz, ele é excluído da herança por violência. Então não é só porque é herdeiro já vai ter herança. Então tem muito cristão que acha que está servindo a Deus, mas se ele não for aprovado em obediência, em sujeição e sujeito ao Espírito de Deus, ele vai ficar debaixo de curador, vai ficar paralisado. O que ocorre quando a pessoa entra em dúvida? A pessoa tem que falar: Senhor, estou meio em dúvida, mas não quero que a dúvida me domine, então não vou tomar nenhuma posição. Eu vou procurar um curador. Um curador é aquele que vai assumir o meu lugar diante do Pai, para eu não tomar decisão errada e Deus abençoar através de outro para orar para mim. Aí Deus opera naquela pessoa, ele vai melhorando. Mas a pessoa já vem com tudo pronto: não, quero isso, quero aquilo, vou tomar essa posição, vou fazer dessa maneira. Já está com a síndrome de Satanás. Mas não vai para outra igreja, não vai servir a Deus do mesmo jeito? Vai. Satanás serviu a Deus lá no céu muito tempo, mesmo em pecado. Ele ficou lá no céu, a sua roupa brilhava, sua glória estava lá, os tambores, os pífaros, tudo estava nele ainda, tudo bonzinho, tudo alegria. Ele continuava ainda a fazer comércio com os anjos, e estava tudo legal, tudo bonito, tudo alegre. O pai foi afligido, Jesus intercedeu. Mas na hora que ele aflige o Espírito de Deus, acabou. A hora que ele aflige a terça parte dos anjos, é expulso do céu, e perdeu a herança mesmo. Assim é os cristãos. Então muito cristão está se rebelando, agindo da cabeça, ouvindo a síndrome de Satanás, e acha que só porque está buscando a Deus e está vendo tudo bom, está agradando a Deus. Satanás viu a glória de Deus mesmo pecando muito tempo, mas na hora que ele aflige a terceira parte, que é a Santíssima Trindade, o Espírito de Deus acabou, feriu a santidade e não tinha outro intercessor. Então Deus vai dando chance. Por isso que fala curador, é a tentativa de mudar a cabeça ainda, para ver se volta à normalidade. Mas tem pessoa que endurece o coração: mas não quero assim, pronto, e vou fazer dessa maneira. Aí quebrou o princípio da sujeição, da obediência e de sujeitar o Espírito de Deus. Mas toda pessoa que obedece, fala: eu vou obedecer, meio que tem que sofrer, não vou tomar nenhuma posição minha de mim mesmo, não vou agir de rebelião. Não é o que ocorreu com o ministério. Sujeitamos, obediente, e não rebeliamos, não saímos para abrir nenhum ministério nenhum, e vou sujeitar e vou cumprir a ordem de Deus, vou fazer tudo, vou tomar nenhuma posição de mim mesmo, não vou rebeliar, não vou afligir, não vou brigar com ninguém, vou esperar em Deus.
Aí o próprio Deus que dá a ordem da bênção, não é a nossa posição, vou reagir, vou brigar e vou sair. Aí já é a síndrome de Satanás, a pessoa vai acabar perdendo a herança dos salvos. Então você tem que estar bem atento, porque na hora que você é aprovado em obediência, em sujeição e debaixo do Espírito de Deus, aí então você começa a ser chamado sacerdócio real, nação santa, para liberar as virtudes do Senhor. E veja bem, povo adquirido para anunciar as bondades do Senhor, e que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, para onde não haverá mais nenhum abalo, aqui na terra e na eternidade, vitória abundante, e para já reinarmos a unção sacerdote real. O que é isto? Quando Deus te aprova e fala, esse está inabalável, esse é herdeiro mesmo, aí o próprio Espírito de Deus fala, meu filho, a herança é sua, herança não é nossa. Ser herdeiro não é a riqueza dos pais passar para os filhos, é o que Deus fez para nós em Cristo, mas só podemos usufruir da total herança quando é aprovado. Aí o Espírito de Deus fala, você está aprovado, meu filho, só liberar o que você quer, já é seu. Ou você acha que o herdeiro já está com herança, passou para o seu nome, você vai ficar falando, o que eu faço? Vou lá no juiz de novo para ver se o que ele vai falar para mim. Não, o dinheiro já passou para você, a escritura, os bens, você não tem que dar satisfação para ninguém, já é seu. Isso é o sacerdócio real. Você já falou, Deus, o que tu já projetou para mim como herança, me libera agora. Aí o Espírito de Deus começa a falar, isso que é seu, meu filho. Nós não falamos nas mensagens anteriores de Caterpillar, do Mr. Green, de Colgate e outros. Eles alcançaram bênçãos da herança dos salvos específica para ele. Por exemplo, Caterpillar, que era um povo lá, uma família pobre de agricultores. Então deu uma seca muito grande nos Estados Unidos, porque eles cortaram as árvores, tiraram os capim das campinas e começou a plantar. Aí colheram, mas com o tempo a terra foi virando pó. Aí dava aquelas tempestades de areia, dava ventania e cobria muitos estados de poeira, e ficava morrendo gente, porque não chovia e a atmosfera ficava coberta de poeira. Aí esse Caterpillar, crente fiel, pobre, ele fiel a Deus, orava e buscava, obediente a Deus, tudo que falava na igreja ele obedecia, cumpria a palavra, dizimava, ofertava. Muitos falavam para ele desistir da igreja, de sair, de fazer o que outros faziam. Falou, não, eu vou cumprir o que Deus mandou, vou ser obediente, mesmo que a igreja é longe, eu vou lá cumprir. Então ele mostrou fidelidade, obediência, sujeição a Deus, e foi aprovado, e orava. Aí certo dia, ele então, esse é o Mr. Green, da seca que houve, do Caterpillar, do arado virar trator. Mas do Mr. Green, eles relatam que de repente Deus dá uma ideia para ele, de como curar a terra. Foi a invenção dos fertilizantes na terra. Deus falou, mistura fósforo com calcário, vai jogando na terra, aguando, aí a poeira vai ser grudada no fertilizante e já vai baixando a poeira, e a terra vai ficar fértil, e a poeira vai acabando. Aí eles conquistaram muito território de novo, e a terra ficou boa, e a poeira acabou. Inventou o fertilizante. Um americano crente, pobre, miserável, mas porque foi fiel à herança, veio para ele. Isso para ele, talvez para nós é outra herança, mas depende se nós formos obedientes, fiéis e determinantes. E ele relata no livro dele, que aí nós podemos já entrar em outra página, que ele foi procurado por testemunho de Jeová, para virar testemunho de Jeová, para largar o verdadeiro evangelho. Ele foi procurado pelos adventistas para guardar sábado. Falou, não, isso aí eu não vou viver lei, vou viver no espírito, não vou cumprir essas perturbações. Então ele foi tentado a sair dos caminhos certos de Deus, mas ele foi fiel, dedicado à família dele, obediente. E olha que
os testemunhos de Jeová oferecia riqueza, outra fazenda, os adventistas ofereceu escola para os filhos, e eles preferiram ficar na miséria, mas fiel a Deus. Aí que ocorreu? Tornaram bilionários pela fidelidade, não deram vazão à síndrome de Satanás, obediente, cumprindo a palavra e sujeito ao Espírito de Deus. Aí a herança vem. Não ficar debaixo de curador. Não tem muito cristão que vai jogar a herança fora, mesmo sendo herdeiro. Então o herdeiro pode ficar menor debaixo de tutor, pode renunciar à herança se não quiser os termos da herança, igual Isaú. Ou a pessoa continua servindo a Deus, mas ele continua ainda servindo a Deus, mas ele começa a ouvir muita coisa para quebrar o princípio da obediência, da sujeição e do domínio do Espírito de Deus. Aí alguém fala: não, você tem que ir lá para aquela igreja que lá tem doutrina humana, lá que vai ser bom para você. Não, você tem que ir ali para guardar o sábado. Não, você tem que ir ali para o apóstolo orar, que ele é poderoso. E aí começa a ouvir muita coisa. Mas o cristão é sujeitar a Deus, obediência à visão de Cristo. Ser cristão é agir como Cristo agiu, sujeito ao Espírito de Deus e obediente. Quando passa essa prova, é a prova que vai tornando adulto para a riqueza vir. Aí você pode reinar. Aí quando você é sacerdócio real, o que é sacerdócio? Aquele que comunica com o coração do Pai. Real é para reinar, para ter a visão de rei, de mandar em alguma coisa, de estar em posição de destaque em algo empresarial, familiar, ministerial. A herança dos salvos vai vir para nós e para a eternidade. Então por isso que ser herdeiro em Cristo é o crescimento espiritual. Mas não é só falar que é crente. O que vai te levar adentro da herança dos adultos é o crivo da sujeição, da obediência e de estar dominado pelo Espírito de Deus. Aí a vitória vai vir. Não é porque está servindo a Deus, fazendo obra, ou porque está falando de Deus. Porque Satanás, ao pecar, ainda ele ficou muito tempo no céu, a sua glória manifestando, chama Lúcifer, anjo de luz brilhando, o louvor, a palavra, a adoração, tudo estava lá. Mas ele fazendo comércio, levou uma parte do céu, levou a segunda parte, e o Pai foi afligido, Jesus intercede. Mas na hora que ele aflige o Espírito de Deus, não tem mais chance. Pecou para sempre e virou demônio, a terça parte dos anjos. Perdeu a herança. Então assim é o cristão. Nós temos que ter a visão de Cristo para ter toda a herança dos salvos. Se você quer a saúde, o vigor, a vida abundante, já está tudo na herança do salvo. É simplesmente obedecer, sujeitar, crescer, agir dia após dia, que a vitória vai ser grande. Então essa parte de hoje nós vamos orar para isso, para que o Espírito de Deus já te fale: meu filho, você já é sacerdócio real, geração santa, para anunciar as virtudes. Deus tirou das trevas para a luz, tudo já é vosso, contanto que obedeça, sujeite e não rebele. A palavra vai cumprir com toda certeza. Então essa é a etapa de hoje, e vai seguindo até domingo na Santa Ceia. Aí você vai ver que logo Deus já te começa a falar coisa de riqueza, de fartura, de herança. Não sabemos o que tem para cada um individual, porque a palavra é clara que nem viu, nem imaginou e nem subiu ao coração. Deus te reserva, é a herança do salvo, é uma herança incomensurável. Mas quando é menor é limitada. Mas quando vai tornando segundo Deus, você vai ver vitória impressionante para anunciar as virtudes do Deus vivo na terra e para a eternidade. É os herdeiros do Senhor, nação santa, sacerdócio real. Ah, bispo, vai ter muita gente que não está conseguindo isso. Mas se a pessoa está sendo fiel, crescendo, ele vai para a eternidade, salvo, e vai ter herança lá na eternidade. Se não rebeliou, se não renunciou à herança. Mas o melhor mesmo já é na terra, ter usufruto do melhor e para a eternidade, porque aí que mais e mais Deus será conhecido, o seu poder. A dificuldade é essa, é o cristão tornar adulto segundo Cristo. Por isso que é a visão da igreja tornar gloriosa, é a igreja que vai tendo a herança dos salvos na terra e na eternidade. Então essa é mais uma etapa,
e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo mais uma etapa, preparando para a Santa Ceia que ocorrerá nesse próximo domingo, e prosseguindo a campanha, a herança dos salvos, ó Pai. Que ninguém venha ficar só debaixo de tutor, e muito menos de curador, mas um povo provado em obediência, em sujeição a Deus, a sua palavra, na mente de Cristo, guiado pelo Espírito de Deus. Porque a pessoa que é obediente, sujeito e dedicado, ele não rebela, ele não tem palavra de confusão, ele não tem palavra de ódio, ele não tem palavra de hipocrisia, de falsidade, ele é sujeito, ele obedece, mas ele tem que sofrer. Ele não causa briga, inimizade, ele não causa dor a ninguém. Mas quando a pessoa rebela, ele rompe a amizade, ele cria confusão, ele age de forma hipócrita, ele vai agindo já de forma tal que ele já vem com a palavra de ódio ou de maldade, mas antes já estava contaminado. Assim ocorreu com Lúcifer. O pecado já estava lá nele, mas ele não foi expulso de uma vez, porque Deus ainda esperou. Jesus ainda estava na sua glória como verbo, mas quando aflige o Espírito de Deus, aí não tem mais chance para eles. Aí a terça parte é expulsa do céu. Senhor, a palavra é verdadeira. Para o plano de Deus cumprir, ele precisa de obedientes, de dedicados a Ele, de fidedignos e que se sujeitam ao seu Espírito. É o sinal dos herdeiros da herança dos salvos. Ó Deus amado, e quando a herança é declarada que é um adulto na fé, ele vai ser uma pessoa que reina, que já libera a ordem de Deus, já está propício para o melhor de Deus, já vem ideia sobrenatural, já vem aquilo que ninguém viu, nem imaginou, nem pensou, e Deus já vai liberando o que Ele projetou para nós antes da fundação do mundo, para louvor do seu nome na terra e na eternidade, para que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Aviva teu povo, Pai, aviva a tua obra, abençoa mais esta etapa, a igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Confirma, Pai, tão grande livramento sobre o teu povo, Pai, preparando para a grande Santa Ceia no próximo domingo. Torne-nos nesta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Todos, ó Pai, sacerdócio real, de direito de usufruir de toda a herança dos salvos, porque aprovados por Deus. Confirma, Pai, tão grande graça para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, agora faça uma fila de cá. Você vai ter agora a unção do sacerdócio real, nação santa, anunciar as virtudes de Deus. Com certeza Deus te aprovando em obediência, em sujeição, dedicação, para não ficar mais debaixo de curador, de tutor, e nem rejeitar a herança, caminhar como herdeiro e ter o melhor de Deus na terra para a eternidade. E você também vai ganhar também o pão da saúde, que vai ser dado agora para você também, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã segue a mensagem. Amanhã não tem a tarde, tem a noite, é a sequência da herança dos salvos.